senhor me permite ocupar 30 segundos do seu tempo? De imediato, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e também da TV Câmara. Lhe concedo de imediato, vereador Frissa, até que depois nós vamos tratar do tema... Obrigado, vereador Adiló, que nenhum dos vereadores do PSB estão inscritos hoje, então eu conto com a sua ajuda nesse sentido. Está aqui presente a Andréia, essa menina que está aí no plenário, e quero registrar, vereador Adiló, com um profundo sentimento. Tá? Se há uma coisa bonita na Prefeitura e aqui na Câmara, é essa oportunidade que a gente dá para os estagiários. Né? Eles vêm aqui, se dedicam, trabalham, e lá no SAMAI não era diferente. Né? No setor de comunicação, lá nós tínhamos 6 estagiários, que são aqueles monitores que levam as crianças a conhecer o Parque dos Pinhais, conhecer as represas, trabalham ali no setor, com o Mato Sartori, lá na Secretaria do Meio Ambiente, assim por diante. E aí, de um dia para o outro, a direção do SAMAI e o setor de comunicação do SAMAI resolve demitir os 6 estagiários do SAMAI. E os 6 não estão lá por gosto político, não. São selecionados através do CIE e tal. Então, lamentável, mas bota lamentável essa atitude da direção do SAMAI. Lamentável, né? Esses contratos são contratos de 6 meses, né? Você rompe no meio de um contrato, demite 6 estagiários e olha como eles gostam daquele dinheirinho no fim do mês que ajuda um monte ali, né? A pagar a sua faculdade, pagar o seu estudo e tal, às vezes até ajudar a família, né? Então, eu quero fazer esse registro, vereador Adiló, e dizer que esse governo larga muito mal. Eu sou a pessoa que defendo cargo de confiança. Tudo bem, tu perdeu a eleição, troca, sem problema nenhum. Tá? Tem uns que vão lá se oferecer, né? Mas, normalmente, é da regra do jogo, troca, vem lá a tua equipe, monta a tua equipe do jeito que tu quiser. Agora, perseguir estagiário, meu Deus do céu, para montar o time deles, né? É horrível, é lamentável, vereador Adiló. Então, fica esse registro aqui. A Andréia está aqui representando aquelas 6 meninas que foram demitidas lá do SAMAI, e lamentar que num local que eu trabalhei tanto tempo, né, com a política de isenção com relação à questão da contratação de estagiários, era sempre feita a seleção pelos próprios servidores, né? Então, lamentar profundamente se deu uma conotação política até para a contratação de estagiários. Muito obrigado, vereador. Ok. Bem, nós vamos tratar hoje do tema transporte coletivo. Nos preocupa muito. Vereador Chico, a gente vai fazer um apelo. Nós erramos muitas vezes na vida e não há problema nenhum em voltar atrás quando a gente toma uma atitude, às vezes precipitada. Isso é motivo de grandeza. O que nós estamos aguardando é que o governo reveja a sua postura em relação ao transporte coletivo. Simplesmente não decretar o aumento não é a solução. Nós também concordamos que deva-se fazer um esforço para não aumentar a passagem, se possível até reduzir ela. Tem espaço para reduzir, por incrível que pareça. Então, nós vamos passar aqui alguns dados. A inflação em 2013 a 2016 ela foi 29,6%, conforme IGPM, e as passagens nesse período foram aumentadas 19,29%, através de um esforço muito grande do governo Alceu, isentando ISSQN, apertando de um lado, apertando do outro. A empresa contribuiu, mas ficaram questões que têm que ser atacadas, que estão aí há anos criando problema no custo da passagem e alguém está pagando. E agora é o momento, vereador Chico Guerra. O prefeito tem toda a legitimidade para convocar as forças vivas da cidade e botar todos nós a discutir e ajudar a encontrar a solução. A Câmara tem responsabilidade, a UAB tem responsabilidade, o sindicato dos servidores, a empresa, todos nós temos que ajudar a encontrar uma saída. Porém, o que se está fazendo, eu temo, porque nós vamos precarizar o serviço público. Isto é o perigo. Muitas empresas estavam começando a deixar do transporte privativo, aquele porta a porta para usar o público, porque a pontualidade, porque tinha mais oferta de linha, etc, etc. E aí agora começam as greves. Como é que ficam essas empresas? Tem 2 amigos meus que eu orientei a ir para o transporte público, porque ele é melhor.
é mais tranquilo para o empregador. Há sempre um risco de uma reclamatória trabalhista, aquele tempo que o funcionário fica do deslocamento de casa até a empresa, etc, etc. Na Codeca nós resistimos, apenas a área da direção, que já encontramos quando chegamos lá com transporte de vans, o resto nós resistimos a adotar o transporte porta a porta, deixamos sempre com o transporte público, e a Codeca é o segundo maior cliente da Visat, aqui em Caxias do Sul, se hoje não é o primeiro. Então, nós esperamos que a administração municipal tome esse gesto, que é da sua obrigação, que é da sua competência. O prefeito tem essa prerrogativa de reunir todas as forças e fazer, no mínimo, algum movimento no sentido da gente encontrar uma saída, porque apenas não dar o aumento, nós vamos criar uma precarização do serviço público, nós vamos criar um passivo para futuras administrações, parecido com o 1º de maio, porque o transporte público, a bronca é grande, é pesada, nós já estamos devendo janeiro e metade de fevereiro para a empresa, tem um contrato, tem previsão legal, tem uma planilha do GEIPOT que é adotada a nível nacional, e vereador Chico Guerra, o direito, que é o curso feito pelo prefeito, ele aceita a tese, argumenta, etc, etc. Mas nós que somos da área econômica, nós sabemos que tem a coluna da receita e a da despesa. Se eu não quero aumentar o valor da passagem, eu não mexo na receita. Mas eu tenho que encontrar a fórmula de enquadrar a despesa, senão essa conta não fecha. E aí todo mundo tem que ser parceiro. Eu sei que hoje tu falar em mudar critério de gratuidade, mas não pode mexer no dia do passe livre, não pode, não, todo mundo vai ter que ceder um pouco. Todo mundo, chegou o momento da gente se unir em Caxias e buscar uma saída, e nós seremos parceiros da administração municipal nesse quesito. Não vamos ficar aqui corneteando porque vai apresentar uma proposta para isentar o ISSQN, ou mexer na gratuidade, ou, quem sabe, rever critérios, o dia do passe livre. Tem tantas prefeituras aí que não tem. Porto Alegre tem 3 datas, São Paulo, a prefeitura subsidia as gratuidades. Nós aqui em Caxias temos muito espaço, nunca se comentou aqui, nós temos um estacionamento rotativo pago, aonde o valor está a 60 centavos para meia hora e 1,20 na Zona Azul. Vamos combinar, não tem lugar nenhum estacionamento a esse preço. Por que não se apresenta uma alternativa de aumentar um pouco esse preço, quem vende automóvel para o centro, e ampliar a área de estacionamento rotativo? Esse recurso pode ser usado para pagar algumas gratuidades, por que não? Enfim, são ideias, e do conjunto da discussão nós vamos encontrar uma saída salutar, que não seja esta de simplesmente não dar o aumento, criar uma pendenga jurídica, risco de greve, a precarização do transporte público, e aí a sociedade toda vai pagar, e sempre os mais pobres, os mais fracos é que pagam. Como é o exemplo agora trazido pelo vereador Eloy. Limpar estagiário é fácil. Tirar alguns vícios que tem dentro do setor público, que precisaria ser encarado, talvez demore um pouco mais. Então vamos começar com algumas coisas. E é difícil, a gente é mal falado, nós passamos pela Secretaria de Obras quando falamos lá em colocar o ponto biométrico, em colocar rastreador, em reunir o estoque num lugar só, com controle rigoroso. Até hoje nós somos homenageados como Carrasco ou Durões. Não, estamos fazendo apenas aquilo que o contribuinte que está aí fora nos pagando, ele quer que a gente faça quando a gente está no serviço público. Tratar bem o servidor, sim. E eu reconheço, a grande maioria são bons funcionários, bons servidores, mas infelizmente tem alguns cacuetes e alguns vícios, e lamentavelmente alguns eram inclusive de cargos de confiança e que tiveram que ser enfrentados. Então agora chegou o momento, vereador Chico Guerra, e nós esperamos que o prefeito Daniel tome esse gesto de reunir as forças urgente, não dá para esperar muito. Nós já estamos devendo para a empresa, nós já estamos prevendo aí greves, dissabores, tumulto para a sociedade que não tem culpa, e o prefeito tem a obrigação de liderar esse movimento. Nós vamos colaborar, mas é da obrigação do executivo capitanear essa discussão. Eu lhe peço uma declaração de líder,
Vereador Felipe. Uma declaração de líder da bancada do PTB, permanece vereador Adiló de Domênico. Nós temos aqui em Caxias informação, eu vou apenas pedir para a minha assessoria passar o que o prefeito de Porto Alegre está fazendo. E nós fizemos alguns exercícios aqui em Caxias, lá a passagem é 3,75, mexendo em algumas coisas dá para chegar a 3,25. Em Caxias hoje parece impossível, está 3,40, dá para baixar. Dá para baixar, mas não jogando nas costas da empresa que não tem culpa e que presta um bom serviço para Caxias do Sul e que tem um contrato e que tem que ser respeitado. Aquilo que está no contrato, eu sempre digo, aquilo que se combina é barato, mas tem que ser cumprido, e principalmente quando está no papel. Porto Alegre, o prefeito está tomando uma iniciativa louvável, a população monta ali o seu gosto de passagem, de tarifa, e a nossa assessoria fez algumas simulações, chegando a 3,25. Claro que alguém vai ter que ceder alguma coisa, agora é o momento. Então, não estamos criticando a atitude do prefeito de não dar o aumento. Eu acho que é louvável e é o momento de se parar e repensar. Uma parte, vereador. Eu já lhe concedo. Que tipo de serviço nós queremos em Caxias? Não existe nada de graça, alguém paga por isso. Não tem almoço de graça e paga hoje, infelizmente, mais caro aquele cidadão que está desempregado e que precisa andar para entregar o seu currículo, aquele que arrumou um biscate para fazer e não tem emprego fixo, a doméstica, a faxineira, ou seja, a parte mais frágil da sociedade que está pagando a conta das gratuidades. Então, elas têm que ser revistas. Permite uma parte, vereador Adiló. Eu não estou aqui dizendo que nós temos que extinguir. Nós sabemos que à noite, por exemplo, tem horários onde o IPK é baixo e durante o dia também que pode-se dispensar cobrador sem fazer demissão, que é a proposta do prefeito de Porto Alegre. Nós sabemos que tem os corujões à noite que vão para alguns bairros que são ambientes de prostituição, de drogadização, de bebedeira dentro do ônibus, não pagam passagem, e ai do motorista se abrir o bico. Então, para que manter esses horários? Para que manter transporte para pessoas que talvez não compense? Então, tem vários ajustes que podem ser levados em conta. O próprio dissídio, por que não os servidores? Eu sempre defendo aqui que a reposição da inflação ela deve ser concedida em qualquer categoria, mas talvez seja só a reposição da inflação, nada mais. Não é momento para se falar em ganho real para nenhuma categoria. Então, eu deixo esse alerta, é urgente, nós esperamos que o governo reveja a sua posição e tome essa iniciativa de convocar as forças vivas e todos os interessados, fazer um grande debate e, quem sabe, rever algumas gratuidades, porque fazer caridade com o chapéu alheio é um vício também, péssimo vício que existe na política brasileira em todos os níveis, e isso tem que ser revisto, urgente. Seu à parte, vereador Rafael. Vereador Adiló, o senhor aborda um tema importantíssimo que está na pauta do dia, porque o senhor disse uma futura greve, uma possível greve. Eu, pelo que eu pude conversar com o presidente do sindicato dos rodoviários, do Tassimer, ele não diz futura, ele diz que vai haver paralisação e futura greve, né, e de imediato, vereador Adiló. Até porque o presidente do sindicato buscou por diversas vezes audiência com o prefeito. Pequena parte. Mas até hoje não foi recebido. Muito menos o secretário do Transporte. Prova disso foi a reunião de segunda-feira no Ministério do Trabalho, aonde a Secretaria dos Transportes não esteve presente. Daí, vereador, eu sou do tempo das fichas laranja, né? Depois mudou para o cartão, passagem estudantil. Mas o senhor, que conhece muito mais Caxias, de tempo, a evolução da cidade, sabe que o primeiro contrato lá com o prefeito Hermes Weber, lá da empresa Pérola, depois Santos, depois Expresso Caxiense, a evolução. E o senhor fala muito bem a questão das gratuidades, que lá em 50 e pouco, 60 no primeiro contrato, eram as únicas duas gratuidades para os policiais e para dois passes para a prefeitura. Hoje é mais de 30 mil só para a FAS. Fora os idosos, fora os estudantes, fora o último domingo do mês. E pesa, vereador, e pesa. Agora, quando o senhor fala que o prefeito estudou direito, mas uma parte do direito também fala de ter diálogo com ambas as partes.
Daí, ele corre um sério risco de cometer uma fraude eleitoral, porque ele falou toda a campanha na tal da Lava Jato. Esse seria um importante momento para o prefeito fazer a tão famosa Lava Jato nas planilhas da Visat. Só que parece que em um dia, aonde os servidores, o conselho que estipulou, né, o valor da nova tarifa, no mesmo dia ele disse não vai ter aumento. Mas ele não estudou a alternativa, vereador, com a Câmara de Vereadores, com o Sindicato dos Rodoviários, com a UAB, para barateamento das tarifas. Então, esse diálogo do senhor, vereador, hoje, nós temos que amadurecer, porque até sexta-feira, talvez, tenha paralisação dos funcionários. Muito obrigado. E só para contribuir, há alguns equívocos aqui. O secretário Soares reitera, por exemplo, isso aqui está no Pioneiro do dia 30 de janeiro. O reajuste da tarifa não tem relação com as questões salariais da concessionária. Eu volto a frisar, tá? Serviço concedido é prerrogativa do dissídio coletivo da categoria fazer parte da planilha de custo. Então, há um equívoco aqui por parte do secretário e é evidente que o sindicato busca defender o direito legítimo dos trabalhadores, mas esse reajuste, uma vez concedido e negociado com a empresa e com os demais transportadores, ele faz parte, sim, de um cálculo. Só para... Outra coisa que tem que ser revista em Caxias, a empresa ela não dita nenhuma regra, quem dita é a Secretaria de Transporte. Muitos locais foi colocado ônibus aonde não podia. Nós, na Secretaria de Obras, o Solete sabe, tivemos que asfaltar por conta e risco alguns locais, porque o ônibus simplesmente não conseguia chegar. Uma quadra, não fazer as pessoas caminhar para pegar o ônibus e lá meteram o ônibus na Pirambeira. Quando eu comecei a vida em Caxias, eu trabalhava na Madesat e morava no Floresta. Só tinha ônibus na Júlio, São Ciro, até ali na curva do Kaiser. E eu com guarda-chuvinha, mal de agasalho, uma barbaridade naquela época, eu descia do Cristóvão até o Floresta de a pé, voltava para ir à aula no Cristóvão, do Imigrante a Madesat e vice-versa. Era assim. Hoje todo mundo quer o ônibus na porta da casa, mas isso tem um custo. Sua parte, vereador Tui. Muito obrigado, vereadora Adiló. Vossa Excelência traz um assunto importante, que é o transporte coletivo, as tarifas do transporte, e eu entendo que é um debate que não se pode mais adiar, não se pode mais postergar, que são a questão das gratuidades, a questão é um dos pontos que precisa de uma análise diferenciada, pormenorizada. E eu entendo que a Câmara de Vereadores tem que puxar esse debate para a nossa casa. Nós temos uma comissão presidida pelo vereador Eloy, do qual eu também faço parte, que é a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Transportes, e nós precisamos realmente ampliar, fazer um amplo debate aberto com a sociedade, com as entidades, enfim, com a concessionária, o executivo, porque nós temos uma série de gratuidade, né? Todas elas têm a sua importância, todas elas têm o seu fundamento, todas elas são importantes, mas é preciso publicizar. Por exemplo, a questão dos aposentados, 60 a 65 anos. Hoje já se tem lei que é de acordo com a renda. Temos o passe livre, talvez trocar o dia, né? Os estudantes, carteiros, policiais, PCDs, lideranças comunitárias, não sabemos se a imprensa tem passe livre. Então eu entendo que nós precisamos ampliar esse debate, isso com certeza impacta e de maneira profunda no preço da tarifa, então nós precisamos ver, abrir para a comunidade publicizar o que deve ser realmente um benefício necessário, porque ao fim e ao cabo, quem subsidia a tarifa é o usuário. Obrigado. Ok, obrigado. Quem pediu a parte, vereador? Vereadora Adiló, se me permite, eu ontem participei de um programa de debates na Rádio São Francisco com o secretário Júlio, chefe de gabinete do PG, e me pareceu assim, ele é uma pessoa inteligente, tá? Uma pessoa que entende de política, percebe o momento grave que nós estamos vivenciando nessa questão do transporte, e ele me acenou assim com a possibilidade que eu disse, opa, acho que a administração está buscando aí uma alternativa do ponto de vista de resolver esse impasse colocado pela atitude irresponsável, eu diria, né, do prefeito de congelar as tarifas. Quando a própria prefeitura chegou à conclusão que a tarifa deveria ir a 4,01, né? E ele colocou, vereador Adiló, o seguinte: se a empresa provar as três palavras famosas de qualquer contrato, né? O desequilíbrio econômico-financeiro. Se a empresa provar que existe o desequilíbrio econômico-financeiro, de repente eu acho que se pode rever a tarifa, tá?
Mas como se chegar a essa conclusão, vereador Adiló? A empresa e a prefeitura tem que sentar. Os dados são conhecidos, né? Então, acho que tem alternativa para se buscar uma solução. Obrigado, vereador. Obrigado. Desculpe, vereador Kiko. Só para encerrar, senhor presidente, eu acho que é o grande momento de nós rever todos esses componentes que pesam na passagem e que não são de interesse coletivo. Que gratuidades, exceções de determinadas linhas não fazem parte do coletivo. Sempre é para beneficiar algum segmento. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.